Agora sim. Então, boa noite a todos. Quem está nos assistindo através da gravação do estudo, esse é o estudo do Paulo Estevão, Psicografia de Chico, livro ditado pelo Emmanuel. Esse aqui é o grupo. Fala, André. Tá falando alguma coisa? Esse é o grupo de estudos das obras doutrinárias do Recanto Espírita de Assis. Quem está assistindo o estudo pela primeira vez, ou quem quer pegar do início, perdeu algum, todos os nossos estudos anteriores, a gente já está no 89, se eu não me engano, eles ficam na página do YouTube do Recanto Espírita Sol de Assis. Eu vou colocar aqui no nosso chat o link, mas daqui a pouquinho eu vou colocar. E ficam todos lá na playlist, que é a playlist só do estudo do Paulo Estevão. Tem outras playlists lá no YouTube do Recanto. Tem do Encontro no Recanto, que são as palestras de segunda-feira. Tem do Boa Nova, que foi um estudo que eu já fiz. Tem outras playlists lá. Mas o estudo do Paulo Estevão fica lá na playlist do Paulo Estevão, tá? Então, para quem está chegando hoje, tem a Dani, tem a Ana Paula que está retornando, já dei boas-vindas para as meninas, já expliquei que o nosso estudo é participativo, todo mundo contribui. Ah, o Ricardo entrou aqui agora. Oi, Ricardo. Mozinho entrou Boa noite. também. Mozinho, para quem não sabe, é meu esposo, é o Marcos que está aí, tá? Mas aí vai no automático, aí sai Mozinho. Mas quem? Deixa eu ver. É isso. Lourdes, manda mensagem para Priscila. Tá faltando demais. Minha prima. Vamos lá. Semana passada, então, vocês encerraram, né? Como eu queria ter participado desse estudo. Mas já sei que foi maravilhoso. Encerraram o capítulo 9, que Estevão veio. Gesiel, né? Veio buscar Abigail. Que coisa linda, né? Que presente que Abigail recebeu, né, de ter o próprio irmão ali buscando ela nesse momento e de ter também Saulo ali com ela, né, um pouco perdido. Fala, André. A gente até elogiou porque você colocou a imagem de Estevão chegando. Aquelas imagens ali, porque assim, o André sabe a minha luta, que ele já até me deu algumas broncas por isso, né? Porque é tão trabalhoso montar esses slides com as gravuras, porque achar as gravuras que se encaixam não é fácil, né? É muito difícil. Mas eu gosto muito do estudo visual, né? Desde o início que eu falo isso. Eu acho que dá um up, né? Parece que a gente entra mais na história, né? No visual. E aí tem um presente que alguém, o André sabe quem é o artista, fez várias gravuras do Paulo Estevão e disponibilizou tá até lá hospedado no site da FEB. E só que não tem para todas as passagens, né? Tem para as mais importantes. E aí eu sempre vou lá e vejo o que tem lá, eu pego. E aquela ali caiu perfeitamente, né? Porque é justamente a imagem de Gesiel vindo buscar Abigail. E que passagem bonita, né? Que passagem linda. Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo 10 no caminho de Damasco. Como eu coloquei lá, nesse capítulo tem a passagem mais conhecida de Paulo de Tarso, né? Do nosso Saulo aqui nesse momento. E talvez a mais conhecida do Novo Testamento, porque até quem é ateu, se você perguntar, eu acho que você conhece aquela passagem de Paulo de Tarso na entrada de Damasco, que viu Jesus. Eu acho difícil alguém não conhecer. Né, Miguel André? Você acha também? Acho que é uma das mais famosas. Eu não acho que é mais conhecida, não. Não, não acha não? Você acha? Pessoal pega muito. Tem outras passagens para Jesus andando sobre as águas, pessoal, porque tá na grande mídia, Nascimento. Essa daí eu acho que não é tão. É conhecida, mas não é tanto. É por causa que ele já tá nesse meio, né? Enfim, eu acho, não sei. Vamos, eu acho. Mas tudo bem, vamos lá. É porque eu tenho uns amigos ateus que eles não Ah, sabem nada de texto evangélico, né?
Não sabem E nada de Velho Testamento, nada de Novo Testamento. Mas eles sabem traz sobre essa Damasco. entrada de Paulo em Damasco, né? Então, por isso que por essa experiência com esses meus amigos, que eu falo isso. Mas Hum, pode ser, vamos lá, isso não é o mais importante, né? Bom, vamos ver o que Emmanuel fala pra gente. Emmanuel começa a pegar nesse trecho. Vamos lá. Passa, filho. Para. o seu computador tá um pouco travando, porque sua voz também tá um pouco Tá, travando né? também. Gravando. Deve estar. Eu não sei se é só o Tá meu um pouquinho lento o computador, eu seu não sei computador. se é a minha internet. Ah, agora foi. Vamos lá. Pode ficar Durante tranquilo. 3 dias. Agora tá? Tá passando? Tá aí, Saulo, pensativo, Tá, deitado? tá. Tá, né? Então vamos lá. Ó, Emmanuel fala assim pra gente. Passado aquele momento difícil, né? Que ele perdeu Abigail, ele ficou durante 3 dias na companhia dos amigos generosos, ou seja, ele permaneceu lá na casa de Zacarias e Ruth, né? Recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Como triste consolo ao coração desesperado, buscava inteirar-se das preocupações da morta nos últimos tempos. Queria saber tudo que aconteceu ali nos últimos momentos de Abigail. De olhos úmidos, ouvia as referências carinhosas de Ruth a tudo que se relacionava com a morta querida. E acusava, olha a culpa aí, a Kátia tá aí, né? Olha a culpa, Kátia. A culpa vibrando no coração dele. É, acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. Esse trecho tem uma situação bem, assim, bem curiosa, né? A gente já viu, eu já venho falando, que Saulo começa a ter o despertar dele. A transformação dele não foi na entrada de Damasco, a transformação dele não foi com a morte de Abigail, a transformação de Saulo foi aos poucos, assim como é a transformação de todos nós espíritos em progresso, mas relutantes ainda no erro, né? Então, a gente não dá salto na nossa evolução. E com Saulo, apesar de ser um espírito diferente, né? Ele não deu saltos também. Então, ele foi despertando aos poucos. E esse despertar se iniciou nesses momentos que a gente está vendo desde a morte de Estevão. Foi ali uma pontinha, né? E ele vem, ao longo desse tempo, se voltando um pouco para dentro, para sua autoanálise. Então, nesse trecho aqui que a gente vai ler, a gente já viu isso quando ele foi buscar Abigail, né? Que ele estava ali em luta com seu orgulho, com a sua vaidade, mas ao mesmo tempo se fragilizando, se deixando fragilizar para a noiva, se entregando, abrindo seu coração. Então, ele está nesse processo, e daí vem a culpa, né? Nós falamos sobre a culpa, sobre o remorso. Todos esses sentimentos são característicos da alma que está despertando. E é muito interessante a gente ver isso em Saulo. E nesse trechinho que a gente vai começar a ler, Emmanuel traz para a gente também, abre o estado psicológico dele, mostrando para a gente uma característica que a gente também tem muito, né? Eu digo como espírito em evolução. A gente tem muito que, ao mesmo tempo que a gente desperta, que a gente entra para dentro, né, do nosso íntimo, que a gente começa a entender e a compreender os sentimentos que ainda nos prendem, né, que não nos permite nos transformarmos, mas a gente ainda luta contra eles. Então a gente fica achando desculpa, né? Fica projetando no outro, como o André gosta de falar, da nossa projeção, né, André, no outro. E nesse trecho aqui a gente vai ver muito isso em Saulo. Então,
Aqui a gente está vendo, né, que ele está se culpando por ter abandonado a Abigail. Ele acha que ele poderia ter livrado ela da morte mesmo, né? Que se ele tivesse aparecido, ela não teria se entregado tanto a esse, como ela se entregou. Então ele está começando ali de novo um processo de culpa. Elaine, mas eu também acredito que se ele tivesse, sabe, estado do lado dela nesse momento, quando ela mais precisou, não é? Descobriu que o irmão estava vivo na hora da morte e ele, ela o amava muito e foi no momento de mais necessidade dele que ele a ignorou. Então eu acho mesmo que isso cooperou demais também para essa entrega dela. Pode ser, Ana. A gente não sabe, né? Pode ser. A É, gente tende a achar que tudo tinha que ser desse jeito, que tudo estava escrito para ser desse é. jeito, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Por que que não é assim? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. A espiritualidade, nós temos as provas que nós precisamos passar, né? Na nossa encarnação, mas, de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as escolhas que nós vamos fazendo, a espiritualidade vai ali reformulando o algoritmo, né? Então, sim, se ele tivesse ficado do lado dela, se ela não tivesse ido à morte, tudo poderia ter sido mais fácil para Saulo. Mas a gente vê desde o início, né? O Amado gosta de falar tantos sinais que ele recebeu e até esse momento ele pouco acolheu, ou quase nada, zero acolheu os sinais. Então, a trajetória que foi sendo construída foi sendo essa. E mas Deus é tão maravilhoso que ainda assim, né? Eu estava falando isso outro dia com uma amiga minha. A gente vem com esse corpinho, né? Eu tô aqui, tô fã, passando por algumas situações assim de saúde, nada grave, tá? Nada grave. Mas eu falo assim, a gente estraga nosso corpinho, né? A gente estraga o nosso perispírito, mas a espiritualidade é tão maravilhosa que ainda assim Deus permite que a gente tenha a possibilidade de se tratar, de ser amparado, né? De ser protegido. E porque eles ficam ali, ó, ao nosso lado. A gente não sabe o tanto que a espiritualidade está ao nosso lado, auxiliando, eles vibram com um progressozinho que a gente tem, e eles trabalham para o nosso progresso. A gente é que é relutante, mas o trabalho da espiritualidade todo que está ao nosso redor é para o nosso progresso. Quando eu falo brincando que eles reformulam o algoritmo, não é mentira. E eles reformulam o algoritmo pensando naquilo que a gente vai ter mais probabilidade de acerto, de acertar, de cumprir o que a gente veio cumprir. É um trabalho, ó, que eles fazem, ó, danado. Com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevão encontra. Isso aqui é tudo pensamento de Saulo, do que ele fez, remoendo ali dentro dele o remorso, a culpa, de tudo que ele fez, né? Estevão encontrar o suplício terrível, com o orgulho inflexível do coração. Olha ele enxergando o orgulho dentro do coração dele. Atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Olha, já conseguiu perceber o orgulho. E isso dói, tá? A gente perceber que os nossos erros, que a nossa dor é em razão de um erro que vem sempre de um orgulho, de uma vaidade, isso dói, né? Porque mexer dentro dói, reconhecer dói. Então, essa dor que ele está sentindo, tanto da perda de Abigail, como também de olhar para dentro de si, começar a se entender, está doendo nele. Entretanto, não poderia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado que não pudera compreender. Opa! Mas a gente não consegue segurar a barra sozinho. A gente precisa colocar a culpa no outro. A gente precisa achar um culpado. A gente precisa tirar um pouquinho da gente e botar no outro, né? Porque a gente não consegue ainda. Então, Saulo culpando mais uma vez o Cristo que ele ainda não conseguia compreender. Porque topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré que seu espírito voluntarioso detestava.
Por quê? Aí dá vontade de falar, por que será, Saulo? Por que será que tudo topa Jesus na tua frente? Desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho, nunca mais conseguiu passar um dia sem encontrá-lo. Olha só, nunca mais teve um dia que ele não teve um chamado. Se a gente puder transformar essa frase, né? Desde aquele momento não houve um dia que ele não teve um chamado, mas ele não despertou. Desde encontrá-lo na fisionomia de algum transeunte, na admoestação dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, na boca dos míseros prisioneiros. Ninguém deixava de lembrar Saulo, Jesus. Aqui é Nazareno, né, para ele. Estevão inspirara falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e exortava a segui-lo. Por todo esse acervo de considerações que lhe se representavam na mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias, ou seja, além de não despertar, fortaleceu o ódio e a raiva no seu coração. É uma luta, né? É uma luta. Agora que se encontrava só, inteiramente liberto de preocupações particulares de natureza afetiva, ou seja, deu a vida dele afetiva como encerrada nesse momento, né? Buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse desviados da lei. Julgando-se prejudicado pela difusão do evangelho, renovaria os processos de perseguição infamantes, ou seja, mais um chamado, mais uma possibilidade de despertar. Ele opta por alimentar a vaidade que ele próprio percebeu aqui, né? Mas é muito forte ainda nesse coração. Então, ele insiste e agora ele está decisivo em continuar, mas de uma forma mais dura ainda, né? As perseguições àqueles, na sua linguagem, transviados da lei. Sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. André, quer colocar? Não, por enquanto não, obrigado. Não, tá bom. Na véspera do seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar o jovem doutor. Tá. Aí o que aconteceu aqui, né? Ele ficou 3 dias lá, depois da morte de Abigail, na casa de Zacarias e Ruth, porque ele queria ainda sentir ali a presença dela, não teve coragem de se afastar do local onde ela vivia, do ambiente onde eles se encontravam, da natureza que ela tanto gostava de estar. Ele queria ainda sentir um pouquinho a presença de Abigail ali naquele ambiente. Então, ele ficou ali por 3 dias. E no final, na véspera dele regressar a Jerusalém, ele tem um diálogo, uma conversa com Zacarias. Tô travando a beça, não tô? Não, Para só um mim, não. pouco. Tá só um Para pouquinho mim, não está mesmo. nada travando. Minha internet. Então, ele começa um diálogo ali com Zacarias. E aí ele fala assim: afinal de contas, quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail a ponto dela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Aí Zacarias responde, né? Ora, é um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto, zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou. Indaguei da sua origem e das atividades da sua vida, chegando a saber que se tratava de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Ou seja, apesar de extremamente pobre, ele era honesto. Então, Zacarias indagou, né, para saber se ele não era ali perigoso, né, assim, não era um criminoso, né, para poder pelo menos ter essa informação. E aí Saulo fala assim, ó, seja como for,
Ainda não pude compreender os motivos da tua tolerância. Como não te insurgiu contra o inovador? Tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou a nossa Abigail. Ele cobrando ali de Zacarias, né? Por que Zacarias permitiu que esse velho entrasse ali e dialogasse com a Abigail? Porque na ideia dele foi isso para a morte dela. E aí Zacarias fala assim, ó, sei tudo isso. Eita, eu pulei alguma coisa? Não, Não, peraí. Não, não. Tá acompanhando no livro, né, Ana? sim, você Tá. não pulou nada, não. É que eu deixei de colocar, foi o travessão ali no início da fala de Zacarias. Ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta honesto e humilde. Então, agora é Zacarias que agora dá um puxão de orelha em Saulo, né? Saulo tentou ali dar um puxão de orelha, mas agora é ele que dá um puxão de orelha em Saulo. Ele fala assim, ó, Ananias tratou-a sempre com profundo respeito, atendeu-a sempre alegre, não exigiu qualquer recompensa, e assim procedeu com seus próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? É verdade que a esfera da minha compreensão não poderia aceitar outras ideias além daquelas que nos foram ensinadas por nossos avós. Ou seja, em verdade, o que ele falava para mim, eu não conseguia compreender. Né? Não sei se é certo, não sei se é errado. Lógico que eu não vou derrogar das leis que eu aprendi com nossos pais. Porém, né, não vou aceitar outras ideias além das que nos foram ensinadas por nossos avós, respeitáveis e generosos. Mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto das suas consolações mais preciosas. Isso aqui para mim, isso aqui para mim uma pequena demonstração de um amor verdadeiro que Zacarias está demonstrando aqui por Abigail. Porque a gente sabe, né, como era importante para eles, né, a lei de Moisés, manter os costumes e tal. E para Zacarias não era diferente. Porém, e é isso que ele está falando aqui. Eu não quero deixar de seguir as leis que a gente segue. E eu percebi que esse homem falava das novas ideias do Nazareno. Mas isso fez tão bem a Abigail que eu não fui capaz de criticar ou de impedir. Ou seja, né, isso aqui é uma demonstração de amor. Não tem o direito de subtrair aos outros o objeto das suas consolações mais preciosas. Isso serve para a gente até os dias de hoje. Porque às vezes a gente acha que a gente é dono da verdade. E a gente quer impor a nossa crença a qualquer custo ao outro, né? Só que cada um tem a sua crença e a gente tem que respeitar isso. A gente tem que respeitar o coração do outro. Outro dia eu estava lembrando com uma amiga minha que a gente passou num lugar, num trabalho, né? E aí eu me recordo que isso me marcou muito, que o processo era o seguinte: uma família entrou contra um cemitério porque eles não estavam conseguindo achar o túmulo de um familiar. Aí eu não sei se foram os filhos que entraram porque não acharam o túmulo do pai ou da mãe, era um familiar próximo. A família entrou com processo contra o cemitério porque foi lá no cemitério fazer uma homenagem à pessoa falecida e não conseguiu achar o túmulo. E aí pediu para o cemitério identificar e tal. O cemitério enrolou e não identificou onde estava o túmulo da pessoa. No final das contas, né, depois de ter feito a perícia de local e tal, descobriu-se que o cemitério construiu um outro túmulo em cima do túmulo da família. E a família queria o túmulo que estava lá, os restos mortais da pessoa amada deles lá. E quando eu peguei esse processo lá, alguém meio que fez um desdém, né? Falando assim, pô, a pessoa já está morta, né? Que vai brigar, abrir um processo, correr atrás por causa disso. E aí, na hora, eu pensei, gente, para mim, né, espírita, o que está ali
voltou para a terra simplesmente. Mas para aquela família é importante. Então, se para aquela família, para a crença deles é importante, acabou. A gente tem que dar toda a importância que a gente acha que eles estão dando, ou que a gente pensa, ou que a gente consegue alcançar, porque para eles é importante, né? Então, só por isso já basta. Mas a gente está muito impregnado de ser o dono da verdade. Hoje todo mundo sabe muito de tudo, né? E a gente quer enfiar na cabeça as nossas verdades. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu era muito ignorante com isso. E eu achava que todo mundo tinha que conhecer a doutrina espírita, né? E eu pensava assim, gente, mas essa é a verdade de tudo. Tá tudo aqui. Como que as pessoas não podem querer saber, entender, compreender, né? E querer enfiar a goela abaixo das pessoas? Fui amadurecendo um pouquinho, né? Fui amadurecendo um pouquinho e fui percebendo o quanto de egoísta eu era com isso. Porque cada um tem a sua crença, a gente tem que respeitar a crença do outro, né? Porque eu, como diz o meu companheiro que tá aqui ainda, deixa eu ver. Ah, Tá aqui. Como diz o meu companheiro que tá aqui, coração do outro é terra que ninguém pisa, ou pelo menos não deveria pisar, né? Né, mozinho? Então, ó, foi isso que Zacarias fez. Ele falou: olha, eu não tinha o É, direito. Hã? exatamente. É isso aí, né? Você Vamos lembra disso que eu tô caminhando. contando aqui? Desse negócio do cemitério lá de Itaguaí? Você lembra disso? Lembro, sim. Lembra, né? É que ele trabalha Episódio. comigo, né? Então ele pegou no mesmo processo comigo. E aí a gente deu andamento à responsabilidade que a gente tinha que dar. Fala, amor, quer falar? Não, não, é isso mesmo. Eu lembro desse episódio, sim. E é isso, né? Tem que respeitar, tem que receber a pessoa como ela vem, né? Respeitando e acolhendo como ela vem, né? É a melhor maneira de receber alguém, de acolher alguém. Isso aí. É, Então é isso que Zacarias está falando aqui para Saulo, né? É, Não, não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto das suas consolações mais preciosas. Aqui ele está incluindo não só Abigail, como os empregados ali da propriedade dele, que também vieram conhecer e escutar, né, as palavras de Ananias. Vamos lá. André, quer colocar alguma coisa, amigo? Vou passar para frente. Não? não, obrigado. Então vamos caminhar. É, E aí, Zacarias continua ali no puxão de orelha, né? Tua ausência, aliás, colocou-me em situação difícil. Abigail fizera da tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima a traduzir-se em tristeza inalterável. Abigail não comentou porque Saulo pediu para ela, né? Ela não comentou nem com Zacarias nem com Ruth o motivo da separação deles. E ela amargou ali o sofrimento dela, né? Guardou no coração o sofrimento dela. Então Zacarias percebeu que eles estavam afastados, né? Pela ausência de Saulo, mas não sabia o motivo, mas percebeu que a tristeza dela adivinha disso. E falou: olha, eu não sei o motivo que você sumiu daqui, mas você sumiu daqui. E ela ficou doente e se entregou por conta disso, sobretudo, né? Então é isso que ele está falando aqui. A pobrezinha não conseguia ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos. O encontro de um remédio era providencial. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se. Parecia converter toda a angústia em esperanças de uma vida melhor. Embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus, que também não consigo compreender. Eram amigos da vizinhança, gente simples, com que ela parecia se alegrar. Observando o mal irremediável que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso enternecidamente. Como não proceder assim? Se estava em jogo a paz espiritual de uma filha dileta
nos derradeiros dias da sua vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta nesse particular? Mas em sã consciência estou justificado, porquanto sei que cumpri meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessários à sua consolação. Ou seja, né, eles perceberam, ele não, ainda não conseguindo compreender aquela doutrina nova, né, aqueles ensinamentos que Ananias trazia, mas percebeu isso no coração de Abigail. Caramba, tô Agora travando de você novo. frisou. Que Agora você deu uma parada. tá Frisou. bem travando aqui, né? Zacarias conseguiu perceber que o encontro dela com Ananias foi um remédio, ela modificou, ela melhorou, era outra, né? Então, como que ele ia tirar o encontro de Ananias com ela, com a Abigail? Quer falar, André? Tá quietinho hoje, né? É, hoje tô sem ideia. Tá sem ideia. Deixa eu fechar aqui que eu vou. Peraí, rapidinho. Cadê? Não acho. Não, deixa. Eu só tava reparando como que Saulo oscila, né? Tem hora que ele vai pra dentro, aí, nossa, parece que vai dar certo. Aí, de repente, ele vai pra fora, começa a colocar a culpa nos outros. É, tem hora que ele desloca, pra não sentir aquela culpa, né? Como uma defesa dessa dor, ele desloca pra Ananias, depois desloca pra Zacarias, depois desloca pro próprio Cristo, né? É bem aquele movimento bem infantil de todo mundo é culpado, né? Eu sou o bonzinho da história. Se eu tivesse chegado antes, eu teria salvo a donzela perdida dessa influência maligna, né? Mas ele não. Isso quando não se faz de vítima, né? Quando a gente faz É. isso tudo que você está falando, né? Oscila muito, consegue perceber, mas procura um para culpar e ainda se faz de vítima. Que é o caso, indiretamente, eu acho que Saulo se coloca como vítima em alguns momentos, né? Tipo assim, só que vocês fizeram com ela, tipo assim, ela era minha amada, ela era. Vocês privaram é, meu casamento com ela por conta, por conta dessa influência, enfim, né? Eu fico pensando que é um movimento que a gente tá muito acostumado, né? De Muito, imaturidade mesmo, de adorar culpar os outros, enfim, né? muito, E é muito. legal observar que Zacarias, apesar de não concordar com a doutrina e não entender a doutrina do Cristo, ele já tinha uma certa abertura, né, para coisas novas. Ele não era tão cabeça fechada como era Saulo, né? Porque se fosse um cara mais ranzinza, nem a pau que aceitaria Ananias lá ficar falando daquele Cristo, né? Enfim, então já tinha uma abertura. Mas aí é onde se vê a diferença de um amor maternal, paternal, de um amor, né, conjugal, o amor. Olha, aqui mostra esse amor, ele, né, o pai dela, sem entender, sem aceitar, Pai adotivo, né? pai, Zacarias. mas Zacarias. é pai, ele se colocou ali, É. ele deu o amor a ela, todo o amor que eles tinham pelo filho que perdeu, eles trouxeram o amor e deram a ela, né? Então, ele sentiu o amor de pai, ela sentiu o amor de mãe. E é Ah, nessa hora que a gente mas, vê mas quanto que nem esse sempre é amor. fácil fazer isso, viu, Ana? Eu Não, acho não que é fácil, mas nessa hora a gente vê que o amor, né, o amor materno e paterno grita alto. Ele, como o amor, né, mas o amor por ele era um amor conjugal, ele não podia sentir esse amor nessa profundidade, ele não podia. Só quem podia sentir era o pai e a mãe. E também a gente tem que ver, a Elane, lá no começo, ela falou, né? A dificuldade que nós temos quando nós entendemos e aceitamos nossos erros. É muito difícil se acordar, gente, é muito difícil. Você dá um nó, porque numa hora você vê, olha o quanto que você fez, olha como é que eu sou, mas de repente, aí vira, a gente começa a procurar uma vítima. Não, não, eu não sou isso, não, não, eu fiz isso por causa de fulano, fiz isso por causa de cicrano. Porque se acordar é muito difícil, é o olhar para dentro, né? É o olhar interno.
você começa a se olhar no espelho. E é muito difícil isso. É Eu sim, acho não é Então, que por fácil. isso todo que é. pessoa daqui que entrou no espiritismo, né, depois já, né, não os que nasceram, aqueles que não tiveram a sorte, mas as pessoas que já entraram já com conhecimento, já adulto, passou por isso, passou por esse acordar e é Muito. Ainda não muito passou, tô difícil no passando. começo. Mas O... uma coisa é sério, viu, André? Oi. Com a mesma força que ele defende, né, a fé dele, a lei de Moisés, com essa garra, ele vai virar a chave e vai fazer com a mesma garra defender o Jesus. Aqui lá atrás falou, né? Ele ali nos pensamentos dele, que ele ia defender a lei de Moisés. Então, é uma coisa bonita da gente ver que dentro de. Essa é a pior parte que eu acho desse livro. Mas, dentro dessa parte pesada, a gente pode ver essas coisas leves que o Emmanuel coloca, não é? Que Sim, ali está a força dele, a gente já visualiza o Paulo. já. E essa foi Então, a nossa, principal característica, né, desse espírito ter sido. Fala, André, fala. É isso que você vai não, pode falar, né? falar. É isso que você vai Não, pode falar? falar. Não. Principal característica, para mim, tá? É de Saulo ter sido o maior divulgador do Evangelho de Jesus, porque era um espírito fervoroso, né? Porque se fosse um espírito brando, não teria condições. A gente vai ver aqui as viagens, né, os enfrentamentos que ele teve em nome do Cristo. Então, não poderia ser um espírito brando, tinha que ser um espírito forte, fervoroso, como Saulo já era, né, nesse aspecto. Fala, André, depois a Kátia quer falar. Ah, essa ferocidade, né? Não, eu ia falar que concordo com a Ana e é interessante como quando a gente começa a estudar, que ainda estou começando, né? Mas a gente vai ver que a gente, sem perceber, tem recursos para fugir desse contato com as nossas sombras, porque são muitas feridas, a gente não quer tomar esse contato interno. Então é muito mais fácil entrar naquelas chamadas mecanismos de defesa do ego, né? É isso que Saulo está fazendo. Ele vai ele aponta para fora, ele tenta achar culpados fora, né? Enfim. E com relação ao tipo de amor, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, né? Eu acho que eu concordo. Acho que a que a Ana quis dizer é o seguinte: o amor paterno geralmente é muito mais desinteressado, né? Por causa que, vamos supor, a Elaine ama a filha dela e não tem muito interesse por trás, tipo, né? Não tem, é um amor mais genuíno do que geralmente um amor conjugal, não em todos os casos, mas um amor conjugal se espera mais reciprocidade, se espera mais algo em troca, não sei. Pelo menos no nosso nível evolutivo, parece que o amor conjugal ainda é muito mais base de troca do que o amor paternal. Acho que é isso que a Ana Sim, falou, né? uhum, Sim, Mas o bonito ela não era filho deles. Então, quer dizer, é muito bonito ver que já eram espíritos que conseguiriam amar pessoas que não eram do seu sangue, porque não é para todo mundo amar, aí adotar e amar dessa forma alguém que não é do seu sangue. Para muitas pessoas é ainda um pouco difícil, né? Então já mostra que, eu amo a minha enteada como se eu tivesse dado a luz a ela. É, mas você é um espírito evoluído, é tenho dois diferente, né? enteados, dois. E ela tem mãe viva. A mãe dela, sabe, agora a mãe deu uma parada, graças a Deus, mas por quase 10 anos ela só vivia na minha porta, gritando coisas horrorosas. Oh, meu Deus, sem comentário, dizendo que ia já tocar fogo e aquelas coisas todas, chamando polícia para minha casa, foram. Ai, mas, entendeu? Eu amo as crianças. E eu tentou o possível para jogar as crianças, mas não consegue, não é? Porque o amor vence barreiras. Por mais que as crianças pudessem ficar balançadas, que a mãe falava, elas não via aquilo. Elas não via aquilo que a mãe colocava na cabeça. Então, hoje, sabe? Hoje são nossos filhos. É filho dela e é meus filhos também. E agora são tudo adultos, nada mais ela pode fazer. E hoje, hoje nós somos amiga.
Eu sou amiga dela, sabe? O que eu posso, eu ajudo ela e tudo. Eu compreendo a situação dela, compreendo a posição dela, e ela não compreende a minha. E ela fica assim meia bolada. Por quê? Por quê? Mas eu não tenho nada contra ela. E se fosse meus filhos, eu não iria fazer a mesma coisa? Uma outra mulher criando os meus filhos, e eu, né, vendo ali uma mulher educando meus filhos, eu só me coloquei nesse lugar como mãe. Então, eu não era esperta, não era nada, mas eu pensei, se eu, sabe, eu tivesse largado minha casa, meus filhos, meu marido com 2 filhos, e ele tivesse encontrado uma mulher, e agora essa mulher tivesse acolhido meus filhos chamasse ela de mãe. Como que eu, mãe, ia me sentir? Eu me coloquei nesse lugar e foi ali que eu consegui entender ela. Nada que ela fizesse, nem que dissesse que ia tocar fogo na nossa casa, sabia que ela não ia fazer. Eu sabia que os filhos dela estavam ali. Sabe, chamando polícia para nossa casa, eu não conseguia. Eu só conseguia entender ela como mãe. Será que eu não fazia a mesma coisa? No desespero de mãe, perdendo filho? E é Pois isso. é, e você foi perfeita nisso, né, Ana? Porque você conseguiu se colocar, não deixar alimentar a raiva, não deixar alimentar a vingança e conseguiu se colocar no lugar dela, né? E o exercício é esse mesmo, é difícil. Na verdade, a gente está num grande laboratório de amar, de aprender a amar, né? É amor de pai, é amor de companheiro, é amor de filho. No final vai ser um grande amor, né? Mas a gente está nesse laboratório ainda. Fala, É. Kátia. Kátia quer falar. Vamos ver. Olha, é interessante a gente pensar, né? Durante aí todos os diálogos que vocês estavam trazendo, o que eu tenho para trazer é o seguinte: ele, na postura dele, a gente consegue perceber fácil a dificuldade que ele tem de enfrentar essas diferenças, essas diferentes nuances que acusam ele, né? A própria a consciência dele acusando ele e ele relutando pela postura dele, pelo entendimento dele, pela imagem que ele passa, né, a todos que convivem com ele, pela posição dele. Então, um lado dele diz para ele se manter firme, né, lutar contra isso, mas ele acaba acusando a si mesmo. E ele é aquela pessoa que exige muito dele mesmo, de ser aquela pessoa firme. Então, ele não quer desistir. Automaticamente faz o quê? Vai buscar uma justificativa para ele ser da forma que ele estava sendo. Mas a gente sabe que lá no fundinho já estava despertando. E essa transição, ela não é da noite para o dia, como já foi dito aí hoje, né? Ele reluta, ele sabe o caminho que vai chegar, mas não consegue, foge das mãos dele essa postura. Ele não sabe lutar ainda contra esse sentimento dele. Então, entre o coração e a razão, muitos momentos ele deixa a razão falar mais alto. Não é complicado, né? A gente vê muito isso nele. Mas é só. Obrigada. Eu sumi aqui. Ah, não, agora apareci. Kátia, ele tá numa luta, Saulo tá numa luta interna, como o André falou, e oscilando muito, né? E não é fácil mesmo, como a Ana também falou. Olhar para dentro, conseguir perceber. Ele tá, por exemplo, se culpando, né? Até pela Abigail ter morrido. Ele acha que foi culpa dele. Ele pode ter tido realmente, né, com a contribuição. E, e a gente vai ver ainda mais luta interna ainda de Saulo até o despertar dele, né? Mas quando ele desperta e vai ser belíssimo. Meu amores, faltam 4 minutos. Alguém quer fazer alguma colocação para a gente encerrar e a gente continua na semana que vem? Dani não abriu a boca. Eu Ó, sabia, Daniela morre de saudade de mim. Morro de ô saudade, Dani, deixa morro eu mesmo. Eu falar. também morro de saudade dela. A Ana não só convida, como ela fica aqui puxando da gente, viu? Fala aí, fala É, aí.
Mas é verdade. Mas olha, estudo maravilhoso, como sempre, viu? Olha, Elaine, eu aprendi hoje, na verdade, eu com você, né, com todos vocês, eu passo a ver a ver esse momento de Saulo no caminho de Damasco com uma nova perspectiva, né? Interessante porque a gente, por mais que a gente leia, sempre vem algo novo, né? Porque esse momento, assim, eu sempre trato muito como despertar de Saulo. Mas aí você vem no início e coloca assim, nossa, ninguém desperta numa virada de chave, não é uma mágica, né? Então, de fato, ele vem despertando, e eu analisei a história, né, dele, aquele momento dele com Estevão, o momento dele com a Abigail, né, o momento que ela desencarna. Então, tudo isso já foram situações que foram abrindo esse acesso dele para esse momento. E essa luta dele, assim, é uma luta muito bonita, porque esses altos e baixos, né, essa culpa que ele tem, esses momentos de raiva e ao mesmo tempo de tentar entender o que é que está acontecendo, é exatamente por essa fé imensa que ele tem, né? Porque ele tinha muita fé na lei de Moisés. Ele era um homem muito forte de conhecimento. E agora ele vai colocar essa fé para um outro movimento. Ele vai direcionar essa fé para um outro movimento, né? E é isso que é muito bonito, é muito precioso, na história dele, na pessoa dele. Então, é importantíssimo nesse momento agora. Eu digo que é um dos mais bonitos, de fato, como você colocou. Eu também concordo com você. Para mim, é um dos momentos mais vibrantes da história do Evangelho, nesse momento de Saulo, porque tem muito de nós ali. Tem muita Sim, luta, que nós travamos todos os dias nas nossas vidas, né, para trabalhar essas nossas imperfeições, para tentar vencer esses obstáculos dos vícios e das paixões da nossa matéria e de tentar colocar à prova a nossa fé. Porque ele agora, quando despertar e quando se transformar nessa caminhada, ele vai olhar para Jesus e ele vai desconstruir, né, uma fé e colocar essa fé agora no outro horizonte. E esse sim. outro horizonte vai abrir muitas portas, vai abrir um espaço maravilhoso e vai nos ensinar muito e vai trazer aí para nós um divisor de águas para todos nós dentro do Evangelho como ensinamento, né? Isso, É perfeito, isso. Dani. E olha, isso que você falou, né, do despertar gradativo de Saulo, e que a gente se espelha muito nisso. Eu costumo falar que, assim, não tem espírita que eu não conheço que quando lê Paulo Estevão, né, não fala assim, ah, fiquei apaixonada. A gente se enxerga nessa transformação, né, de Saulo, nessa luta íntima, nessa batalha. A gente se enxerga muito nele, por isso que a gente fica fascinada, né, e tão próximo, né, e coloca como nosso modelo, mais um pouquinho abaixo, né? André, quer falar? Antes de você falar, deixa eu ler aqui, ó. O Ricardo colocou. Se por um acaso, o Ricardo colocou aqui no chat. Se por acaso surgir uma outra doutrina que substitua o Espiritismo, será que conseguiríamos aceitá-la imediatamente e talvez justificar alguma coisa que tenha acontecido com as nossas vidas devido a esta nova doutrina? Despertar gradativo, exatamente. Muito bom, Ricardo. Nossa, Fala, André. O Ricardo colocou minhas palavras quando eu tentei falar sobre a história do Paulo. Só um segundo, André. Fala, André, mas depois eu falo alguma coisa aqui da Dani, tá? Vou entregar a Dani só um pouquinho, Dani. Fala, André. Não, primeiro eu lembrei que tem um livro muito famoso que no português foi traduzido como O Grande Amigo de Deus, que fala de Paulo de Tarso, mas no inglês o título é mais interessante porque ele fala assim, O Grande Leão de Deus, se não me engano, é o título. Então mostra essa o Grande Leão de Deus. Mostra essa fera que esse animal feroz que Saulo, depois Paulo seria, né? Por primeiro de Moisés, depois do Cristo. E mas eu queria falar outra coisa. Eu concordo com o que vocês estão falando do despertar gradativo. Não é passe de mágica. Paulo Estevão, um dos motivos que Emmanuel escreveu é por causa disso, né? Porque quando a gente está sem Paulo Estevão, a gente acha que é igual no Atos dos Apóstolos, uma transformação miraculosa, Jesus apareceu. Isso foi só a ponta, né? E vinha assim no burilado
esse tempo todo por Abigail, por Jezeel, né? Enfim, mas eu queria comentar que a gente precisa lembrar também que não é porque ele desperta que o processo acaba. Uhum. Depois da estrada de Damasco, tem uma virada-chave, com certeza, mas aí começa de novo uma rota de peregrinação, de evolução. Não é que, nossa, agora virou espírito puro. A gente vai ver que ele vai tentar pregar o evangelho à força. Tudo que ele fez no judaísmo, ele vai tentar fazer no cristianismo de convencer os outros à força. Aí ele vai pro deserto, se trabalha um pouco, depois fica lá trabalhando em Tarso, se burilando, enfim. Até o final da vida dele, ele tá nesse processo de despertamento. Não é porque tem gente que acha que é, passou a porta de Damasco, virou a chave, virou outra pessoa, virou um espírito puro, né? Era um espírito ruim. Se fosse assim, eu também queria tomar uma porta daí, né? Uma porta mágica, uma porta de transformação. Depois da porta de Damasco, da chamada do Cristo, vem um momento importantíssimo por despertar de todos nós, né? Que é o deserto. E a gente gosta muito de falar sobre o deserto, né, André? Não, primeiro vem a cegueira, porque ele fica cego para as coisas externas e ele é obrigado a olhar para dentro, né? Aí sim, aí ele tenta, enfim. Aí depois vem o deserto, que é de fato um momento único que a gente pode trabalhar, né? Quando a gente chega, acho que é o próximo capítulo, né? Muito, nós vamos trabalhar muito esse deserto. E o André Porque, explica isso tão... Desculpa, né? sim, Continua. o André fala maravilhosamente bem do Eu ia deserto. falar que ele explica isso muito bem, né? Do olhar para dentro, né? Do despertar. O André destrincha muito bem Da isso. necessidade do nosso deserto, né? Dos nossos desertos íntimos. Fala, Aninha, para encerrar. Em seguida faz a nossa prece? Sim. Não, minha filha, eu ia falar, né, que, ó, a Dani, né, essa criatura linda e maravilhosa aqui, é uma das primeiras pessoas na qual eu me reconectei com as minhas raízes. Ela é uma dessas. Então, essa menina representa muito para mim, porque eu estou aqui, né? 30 anos, eu já havia esquecido muitas coisas. Quando ela me conheceu, o meu português parecia uma criança de 3, 4 anos, e eu ficava tão nervosa. E as palavras eu engolia, aí não saía era nada, mas foi tão acolhedora. Eu estava até falando com a Kátia que eu me sinto tão feliz de ter reencontrado, sabe? Justamente quando eu tô entrando, tô me adentrando na doutrina, eu encontrar essa família, sabe? Tão acolhedora. E eu tenho um amor pela Dani, sabe? Um amor que vocês nem podem imaginar, essa menina. Eu Que chamo ela meu bonito. docinho de limão. Ah, Ana, que bonito, viu? Muito bonito isso aí. Se é querida ao seu coração, já é querida do nosso também. É. Que bom, gente. Obrigada. Obrigada, Aninha, te amo. E obrigada pelo acolhimento de todos, viu? Estudamos junto Bem-vinda. nós estudamos tanto, tinha vez que Estamos 2 horas da manhã estávamos estudando em grupo. sim. Lembra, Legal, Dani? bacana. Qual era o nosso apelido, Dani? Lá? Você lembra? Era Caçadores de Live Espírita. Caçadores de Live Espírita. Esse era o nosso apelido, dura um Ah, ano quase. que legal, muito legal, viu? Luxo na vida é ter amigos, viu? Ter amigos, ter saúde. Graças a Deus, graças a Deus, eu sou uma pessoa feliz, porque eu sei que eu tenho muitos amigos, eu sei. E a gente poder Luz, participar de um grupo, né, que está unido com o mesmo pensamento, de estudar, de buscar entender, compreender, se ajudando, se auxiliando. Sem cooperação, a gente não prossegue na caminhada. Tá lá no prefácio de Paulo Estevão, né? Se não fosse Estevão e Abigail, não teria Paulo de Tarso. Então, a cooperação, a amizade, a união são os nossos principais instrumentos presentes de Deus para nossas vidas. Parabéns para vocês, viu, pela amizade. Ó, só para a Silvia falou que leão na cabala significa espíritos elevados. Aninha, ó, faz a nossa prece para a gente encerrar, faço por favor. sim, faço sim com o maior Mandem prazer. um beijo pro amado, falem para ele que eu tô com saudade dele, tá bom? E mandem um beijinho. Pode deixar que a gente faz isso. Então, nesse momento de tanto amor, de tanta leveza, após estudarmos um livro tão profundo, um livro que nos chama tanto à nossa própria intimidade, vamos agradecer aqui ao Emmanuel,
que através do Chico Xavier, nosso querido irmão, nos trouxe essa obra tão completa, aonde nos fala tanto de nós próprios. Obrigada, Emmanuel. Obrigado, Chico Xavier. Que onde quer que você esteja nesse momento, que você esteja olhando por todos aqueles que tentam dar continuidade através dos livros, através dos seus esforços, que você, Chico, possa estar nos amparando, amparando a todos os espíritas que tentam fazer seu melhor, que tentam divulgar a doutrina, que tentam ser um pouquinho do quanto que tu foi, Chico. Obrigada. E que nesse momento que possa, que tu, Emmanuel, os mentores possam nos abençoar, que possam nos trazer fluidos salutares para nós, nossas casas e nossos familiares. Abençoa a todas as nossas casas espíritas, abençoa a todos nós, humanos, independente de religião. Abençoa o nosso planeta, Senhor. Que nós possamos, Senhor, todos os dias ser melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Com a tua força, ó Senhor, com teu amparo, com a nossa fé sendo renovada todos os dias, sabemos sim que é difícil, mas que chegamos lá. Obrigada, Senhor. Obrigada por todos os irmãos que estão presentes. Obrigado, André. Obrigada, Elane, Ricardo, a Dani, Marcos, Cida, a Luz. Obrigada, a Silvia. Obrigada, a Maria Lourdes. Maria Lourdes, que Deus esteja com todos nós e que o Senhor abençoe a todos os nossos anjos guardiões, para que eles possam estar sempre atentos às nossas necessidades. Obrigada, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, amores. Até Obrigada. Boa noite, semana que obrigado. vem. Beijo. Obrigada, beijo. Beijo. Tchau.